Pensei que seria uma surpresa agradável. Fazia 2 semanas desde que minha esposa, Clarice, tinha se mudado para a casa do pai dela em Atibaia para cuidar dele. O velho seu Antônio tinha caído, fraturado o quadril, e ela, sendo a filha dedicada, que sempre foi, não hesitou em ir. Conversávamos todas as noites pelo telefone, mas eu sentia falta da presença dela, seu calor na nossa cama, o som do seu cantarolar enquanto dobrava roupas no varal dos fundos. Nossa filha de 6 anos, Sofia, também sentia falta dela, perguntando todas as noites quando a mamãe vai voltar para casa. Então, num sábado ensolarado de julho, decidi que faríamos a viagem de 1 hora até a casa de campo do pai dela. Uma visita surpresa, só nós 3, reunidos, mesmo que apenas por um dia. Não avisei que estávamos indo. Imaginei que o sorriso no rosto dela quando abrisse a porta e nos visse valeria a viagem. Sofia estava animada, pulando no banco de trás durante todo o caminho. Trouxemos flores, um bolo de fubá da padaria do Zé, e Sofia tinha desenhado uma ilustração colorida de todos nós 4 de mãos dadas. A estrada serpenteava por morros e matas até que, finalmente, ouvi o familiar barulho do cascalho sob os pneus da nossa Paraty 98. Tudo parecia normal. A velha caminhonete D20 na entrada, os sinos de vento tilintando com a brisa da serra. Mas algo parecia estranho. Enquanto tirava Sofia da cadeirinha, notei que a porta da frente estava levemente entreaberta. Não estava escancarada, apenas o suficiente para despertar dúvidas. Parei segurando a mãozinha de Sofia na minha. Ela estava estranhamente quieta, olhos fixos na fresta da porta. Tentei ignorar aquela sensação. Talvez eles só não tivessem fechado direito. Talvez estivessem esperando uma entrega ou tivessem saído para tomar um ar. Papai, tem um besouro enorme ali. E Sofia apontou para o batente da porta tentando desviar minha atenção. Mas eu conhecia aquela casa. Tinha ajudado seu Antônio a reformar a varanda no ano passado, depois que as chuvas de verão danificaram o telhado. Era um lugar simples, mas aconchegante. Uma mistura de influências mineiras que seu Antônio trouxe quando se mudou de Ouro Preto há 20 anos. O cheiro de café sempre pairava no ar, misturado com o aroma de roseiras que Clarice tinha plantado para alegrar o jardim. Vamos entrar, princesa? A vovó fez aquele bolo de laranja que você adora. Falei, tentando soar animado, embora aquela porta entreaberta continuasse me incomodando. Sofia hesitou por um instante, como se também sentisse algo, mas logo sua empolgação infantil venceu qualquer apreensão. Será que vovô já está melhor? Trouxe meu estetoscópio de brinquedo para ele ver. Ela disse, apontando para a mochila da Mônica que carregava nas costas. A inocência dela me acalmou um pouco. Crianças têm esse poder, não é? De nos trazer de volta ao momento presente, quando nossa mente começa a divagar por caminhos sombrios. Ajeitei o bolo numa mão e as flores na outra. O dia estava lindo. Aquele tipo de dia que faz você acreditar que nada de ruim pode acontecer. O céu de um azul profundo, sem nuvens, e o sol brilhando, mas sem aquele calor sufocante típico do verão brasileiro. Era quase perfeito demais. Talvez por isso o contraste com o que viríamos a encontrar fosse tão perturbador. Alô? Clarice? Seu Antônio? Chamei enquanto me aproximava da porta. Nenhuma resposta. Apenas o vento nas árvores e o canto distante de um sabiá. Hesitei por um momento antes de empurrar a porta. Por que não tinham respondido? Clarice sempre atenderia. Sempre viria correndo se soubesse que Sofia estava ali. Ela sentia tanto a falta da filha quanto Sofia sentia a dela. Todas as noites na videochamada era visível como seus olhos se enchiam de lágrimas quando Sofia mostrava um novo desenho ou contava sobre seu dia na escolinha. Dei um leve empurrão na porta com o cotovelo, tentando equilibrar o bolo e as flores. A porta rangeu suavemente, revelando o interior da sala. A luz do sol entrava pelas janelas de cortinas rendadas, iluminando a poeira suspensa no ar. Tudo parecia normal à primeira vista. Os mesmos móveis antigos, o relógio de pêndulo que seu Antônio herdou do avô, as fotografias na parede. Mas havia algo diferente.
Algo no ar. Um silêncio pesado, quase palpável. Vamos entrar. Sofia, disse tentando manter a voz firme. Vamos fazer uma surpresa de verdade. Sofia apertou minha mão com mais força, como se subitamente tivesse perdido a empolgação anterior. Crianças são sensíveis a essas coisas, não são? Sentem o que os adultos tentam ignorar. Coloquei o bolo e as flores sobre a mesa de centro e chamei novamente. Clarice? Estamos aqui. Surpresa! O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Então Sofia soltou minha mão e deu alguns passos em direção ao corredor que levava aos quartos. Parou de repente, como se tivesse visto algo. Meu coração acelerou. O que ela tinha visto que eu não conseguia enxergar? Dali? Sofia, espera. Chamei, mas ela permaneceu parada, olhando fixamente para o corredor escuro. Foi quando notei que a cadeira da mesa de jantar estava tombada, como se alguém tivesse se levantado às pressas. E o porta-retrato com nossa foto de casamento que normalmente ficava sobre o aparador estava caído, o vidro trincado. Meu estômago afundou. Algo estava muito errado. Pai, olha, mas faz quietinho. Sofia puxou delicadamente a manga da minha camisa, sua voz mal passando, de um sussurro. Pai, ela disse, olhos arregalados e atentos. Olha, mas faz quietinho. Ela tinha espiado para dentro do corredor. Ajoelhei-me ao lado dela, colocando minha mão em seu ombro para impedi-la de avançar. Segui seu olhar, agachando-me para ver o que tinha chamado sua atenção. O ar dentro da casa parecia parado demais. Nenhum rádio tocando aquelas modas de viola que seu Antônio tanto gostava. Nenhum passo. Apenas um silêncio pesado e imóvel. Foi então que percebi. A luz do quarto de hóspedes estava acesa, mas não havia ninguém à vista. Uma cadeira estava derrubada perto do corredor, e o retrato emoldurado do nosso casamento, que normalmente ficava na mesinha lateral, estava caído com a face para baixo no tapete de sisal. Meu coração começou a bater forte. Instintivamente, alcancei meu celular, mas parei. Se algo tinha acontecido e se alguém perigoso ainda estivesse lá dentro? Olhei para Sofia, seu rosto cheio de preocupação inocente. Não poderia simplesmente entrar. Também não poderia ir embora sem saber. Sussurrei para ela ficar atrás de mim. Acontecesse o que acontecesse, e silenciosamente empurrei a porta mais alguns centímetros. O vovô tá dormindo, Sofia murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Mas ele falou comigo. Um arrepio subiu pela minha espinha. Como assim falou com ela? Olhei para a menina, seus olhos castanhos firmes e calmos. Calmos demais para a situação. Sofia, como você sabe que o vovô está dormindo? Você ouviu? Ela balançou a cabeça negativamente. Não, ele falou aqui. Ela apontou para sua própria cabeça, como quando a gente brinca de adivinhação. Engoli em seco. Sofia sempre teve essa sensibilidade que nem eu nem Clarice conseguíamos explicar. Desde muito pequena sabia coisas que não deveria saber. Previa acontecimentos pequenos do cotidiano. Uma vez, acordou no meio da noite insistindo que tínhamos que ligar para minha mãe, porque ela tinha caído. Ligamos mais para acalmá-la do que por acreditar. E descobrimos que minha mãe realmente tinha caído da escada e estava tentando alcançar o telefone. O que mais ele disse, Sofia? Perguntei, tentando manter a voz firme. Que a mamãe tá triste, que a gente precisa ficar quietinho porque ela tá falando com ele. Um nó se formou na minha garganta. As palavras de Sofia poderiam significar muitas coisas, nenhuma delas reconfortante. Seu Antônio estava doente, sim, mas quando falamos com Clarice na noite anterior, ela tinha dito que ele estava melhorando, que já conseguia se sentar sozinho e até tinha comido um pouco de caldo de mandioca. Levantei-me lentamente, segurando firme a mão de Sofia. O piso de madeira rangeu levemente sob meus pés e congelei por um instante. Se havia um intruso na casa, acabara de denunciar nossa presença. Mas o silêncio continuou, absoluto e opressivo.
Vamos procurar a mamãe, sussurrei para Sofia. Mas se eu disser para você correr, você corre para o carro, entra, tranca as portas e se abaixa, entendeu? Ela assentiu solenemente, seus olhos fixos nos meus. Havia uma maturidade naquele olhar, algo que não deveria estar ali em uma criança de 6 anos. Avançamos pelo corredor, a luz fraca entrando pelas frestas das cortinas criando sombras alongadas nas paredes de tijolo à vista. Aquela casa, que sempre me pareceu tão acolhedora, agora tinha um ar sinistro, como se as próprias paredes guardassem um segredo que não queriam revelar. O quarto de hóspedes estava vazio, a cama arrumada como se ninguém tivesse dormido ali. A pequena escrivaninha sob a janela tinha papéis espalhados, receitas médicas, pelo que pude ver de relance, e algumas anotações na letra caprichada de Clarice. A porta do banheiro estava entreaberta, mas não havia ninguém ali também. Apenas uma toalha molhada jogada no chão e o espelho embaçado, como se alguém tivesse tomado banho recentemente. Restava apenas o quarto principal, no final do corredor. A porta estava fechada, um fato incomum na rotina daquela casa onde portas raramente se fechavam, exceto à noite. A luz estava acesa. Podia ver o feixe dourado escapando por baixo da porta. Fiz menção de bater, mas Sofia me deteve colocando um dedinho nos lábios. Quietinho. Ela sussurrou novamente. O vovô disse. Minha mão tremia levemente quando toquei a maçaneta. Girei-a devagar, sentindo cada movimento do mecanismo interno, cada clique metálico soando como um trovão no silêncio da casa. A porta se abriu sem um ruído, revelando o quarto iluminado pela luz suave do abajur. E lá estava Clarice, sentada na beirada da cama de costas para a porta. Seus ombros se moviam em um ritmo sutil, como se estivesse conversando em voz baixa. Na cama, sob o cobertor de retalhos que Dona Zulmira, mãe de seu Antônio, tinha feito décadas atrás, jazia uma forma imóvel. De onde eu estava podia ver apenas os contornos de um corpo e uma mão enrugada e pálida sobre o cobertor colorido. Sofia soltou minha mão e deu um passo à frente antes que eu pudesse detê-la. Meu coração disparou. Quis puxá-la, de volta a protegê-la do que quer que estivesse acontecendo naquele quarto. Sofia, não. Comecei, mas ela já tinha entrado no quarto, caminhando com passos pequenos e decididos em direção à mãe. Clarice não se virou como se já soubesse que estávamos ali, como se estivesse esperando por nós o tempo todo. Mamãe. Sofia chamou suavemente, sua voz clara cortando o silêncio como uma faca. O vovô já foi? Foi então que Clarice finalmente se virou. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos mais secos como se tivesse chorado por horas, e agora não houvesse mais lágrimas. Olhou para Sofia com uma expressão que misturava surpresa e resignação, como se a pergunta da menina confirmasse algo que ela já suspeitava. Como você sabe, meu amor? Clarice perguntou a voz rouca. Ele me contou. Sofia respondeu com simplicidade como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele disse que você estava falando com ele, que precisava de um tempinho. Clarice olhou para mim, então, pela primeira vez desde que entramos no quarto. Seus olhos estavam vazios, distantes, como se uma parte dela tivesse partido junto com seu pai. Rafael. Ela disse meu nome como uma oração. Como vocês souberam vir? Queríamos fazer uma surpresa, respondi, dando alguns passos hesitantes para dentro do quarto. Agora podia ver claramente o que havia na cama. Seu Antônio estava deitado de costas, olhos fechados, mãos cruzadas sobre o peito. Seu rosto tinha uma serenidade que nunca vi durante sua vida. Estava morto, sem dúvida, mas havia uma paz nele, que contrastava com o horror da situação. Ele se foi hoje de manhã, Clarice disse voltando a olhar para o pai. Eu acordei e ele já tinha partido. Não sofreu. O médico disse que foi o coração. Sofia se aproximou da cama e, para meu espanto, pegou a mão inerte do avô. Tchau, vovô, ela disse com uma naturalidade que me arrepiou. Eu trouxe um desenho, tá aqui na minha mochila. Posso deixar com ele, mamãe? Clarice apenas assentiu, observando com uma expressão indecifrável enquanto Sofia abria a mochila
Retirava um papel colorido e o colocava cuidadosamente sobre o peito do avô. Para ele levar com ele, ela explicou. Algo tinha acontecido. Isso era evidente. Entrei, lentamente no quarto, o assoalho de madeira rangendo sob meus pés. Meus sentidos estavam em alerta máximo, ouvidos atentos a qualquer som, olhos vasculhando cada movimento. O ar tinha um frio estranho, como se o aquecedor estivesse desligado há horas, apesar do dia quente lá fora. Sofia continuava segurando minha mão, mas permanecia em silêncio, exatamente como eu havia pedido. Aproximei-me de Clarice e sentei ao lado dela na beirada da cama. Ela não chorava mais. Seus olhos estavam secos, mas vazios, como janelas de uma casa abandonada. Peguei sua mão entre as minhas e senti o frio em seus dedos, um frio que parecia vir de dentro. Quando aconteceu? Perguntei baixinho, olhando para o corpo sereno de seu Antônio. Por volta das 5 da manhã. Clarice respondeu, sua voz um fio tênue, quase quebrando. Eu tinha acabado de dar o remédio para a dor. Ele parecia melhor ontem à noite. Até comeu um pouco. Conversamos sobre a chácara, sobre plantar mais jabuticabeiras na primavera. Uma pausa. Ele disse que queria ver Sofia correndo entre as árvores quando as frutas estivessem maduras. Olhei para Sofia, que agora estava do outro lado da cama, observando o avô com uma curiosidade serena, sem medo. Era estranho como ela parecia entender perfeitamente o que estava acontecendo, aceitando a realidade da morte como apenas mais um fato da vida. Não chamou ninguém? Perguntei suavemente, sem acusação. Clarice balançou a cabeça. Eu sabia que ele tinha partido. Não havia o que fazer. Fiquei aqui com ele, conversando, me despedindo. Ela finalmente me olhou nos olhos. Acho que uma parte de mim não queria tornar real ainda. Quando ligo para o médico, para o serviço funerário, tudo se torna oficial. Não há mais volta. Compreendi o que ela queria dizer. Há um limbo entre o momento da morte e o momento em que o mundo exterior toma conhecimento dela. Um espaço sagrado onde apenas os que estavam presentes participam, onde o tempo parece suspenso. Clarice estava tentando preservar esse momento pelo maior tempo possível. E então vocês apareceram. Ela continuou, um leve sorriso fantasmagórico passando por seus lábios, como se soubessem. Pensei no quanto era estranho o timing da nossa visita. Decidir, justamente hoje, fazer uma surpresa depois de 2 semanas sem vê-la. Coincidência? Ou algo mais, algo que não conseguimos explicar com nossa lógica cotidiana? Papai. Sofia chamou do outro lado da cama, sua voz clara cortando meus pensamentos. Vovô quer que a gente chame o padre Joaquim. Ele não quer ficar esperando muito tempo. Clarice e eu trocamos olhares. Padre Joaquim era o pároco da igreja que seu Antônio frequentava fielmente todos os domingos em Atibaia. Como Sofia sabia disso, nunca tínhamos mencionado o nome do padre para ela. Sofia, como você sabe sobre o padre Joaquim? Clarice perguntou, sua voz agora mais firme, como se a menção ao padre tivesse trazido alguma resolução para seu luto inicial. Sofia deu de ombros, como fazem as crianças quando consideram óbvia a resposta. Vovô me contou. Ele disse que o padre vai ficar triste, mas que é pra gente convidar ele para almoçar depois, e que é pra fazer aquela macarronada que ele gosta. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era exatamente o tipo de coisa que seu Antônio diria. Prático até o fim, preocupado com os sentimentos dos outros e sempre pensando na próxima refeição. Seu Antônio era conhecido por seu amor à comida bem preparada, e a macarronada, aos domingos, era uma tradição que mantinha há décadas. Clarice levantou-se lentamente como se estivesse despertando de um transe. Vou ligar para o padre Joaquim, ela disse, pegando o telefone da mesa de cabeceira. E depois para o Dr. Mendes, ele vai precisar atestar o óbito. Enquanto Clarice saía do quarto para fazer as ligações, fiquei sozinho com Sofia e o corpo de seu Antônio. A luz do meio-dia entrava suavemente pelas frestas da persiana, criando um padrão de linhas douradas sobre a cama. Havia uma quietude no ar,
Mas não era mais aquele silêncio pesado e opressivo que sentimos ao entrar na casa. Era um silêncio diferente, quase reconfortante, como o silêncio de uma igreja vazia ou de uma floresta ao amanhecer. Você não está com medo, Sofia? Perguntei baixinho, observando minha filha, que continuava ao lado do avô, agora ajeitando o desenho sobre seu peito. Ela levantou os olhos para mim, aqueles olhos que sempre pareceram saber mais do que deveriam. Não, pai. Vovô só está diferente. Agora, ele não dói mais. A simplicidade com que ela expressou isso me deixou sem palavras. Era verdade. O sofrimento que seu Antônio havia experimentado nas últimas semanas com a fratura do quadril e todas as complicações subsequentes tinha finalmente acabado. Sofia continuou, sua voz pequena, mas segura. Ele disse que agora vai poder cuidar da gente de outro jeito, que a gente não vai ver ele, mas ele vai estar lá, como um anjo da guarda, só que vovô. Sorri, apesar das lágrimas que começavam a se formar em meus olhos. A imagem de seu Antônio como um anjo da guarda ranzinza, com seus suspensórios e seu chapéu de palha, era estranhamente reconfortante. Clarice voltou ao quarto alguns minutos depois, seu rosto um pouco mais composto, como se as ligações tivessem ajudado a trazer alguma estrutura para o caos emocional que estava vivendo. Padre Joaquim está vindo. E o Dr. Mendes também. Ela sentou-se novamente na beirada da cama e tocou o rosto do pai com delicadeza. Chegou a hora de dizer adeus oficialmente, pai. Sentei-me ao lado dela e passei o braço ao redor de seus ombros. Ela recostou-se contra mim, seu corpo parecendo finalmente ceder ao cansaço e à tristeza. Sofia juntou-se a nós, apertando-se, entre os dois, formando um pequeno círculo de calor humano em contraste com a frieza da morte. Ele sabia. Clarice murmurou contra meu ombro. Ontem à noite, quando me despedi para ir dormir, ele segurou minha mão mais forte do que vinha fazendo nos últimos dias. Olhou para mim de um jeito diferente e disse: "Durmam bem, minhas flores. Amanhã será outro dia." Não era o que ele costumava dizer. Normalmente ele dizia até amanhã ou vejo vocês de manhã. Acho que ele sabia. Vovô sempre sabe das coisas, Sofia comentou com naturalidade. Igual ele sabia que a gente ia vir hoje. Clarice olhou para a filha com uma expressão de surpresa e reconhecimento. É mesmo, Sofia? Ele te disse isso? Sofia assentiu. Ele disse que a surpresa era dele pra gente, que ele esperou a gente chegar para ir. Clarice cobriu a boca com a mão, lágrimas finalmente brotando em seus olhos. Eram as primeiras lágrimas que derramava desde nossa chegada, como se as palavras de Sofia tivessem quebrado uma represa dentro dela. Meu pai, ela soluçou, segurando a mão inerte de seu Antônio. Você sempre foi teimoso mesmo, não é? Tinha que fazer tudo do seu jeito até o último momento. Fiquei em silêncio, segurando minha esposa enquanto ela chorava, finalmente permitindo-se sentir plenamente a perda. Sofia se manteve entre nós, uma presença pequena mas forte, como uma ponte entre o mundo dos vivos e seja lá o que existe além dele. Do lado de fora, ouvimos o som de um carro se aproximando, pneus, esmagando o cascalho da entrada. Provavelmente o padre Joaquim, chegando para os rituais finais que marcariam a passagem de seu Antônio deste mundo. Acho que devemos nos preparar, disse suavemente para Clarice. Quer que eu receba o padre, enquanto você fica mais um pouco com seu pai? Ela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Por favor. E talvez você possa fazer um café? Pai sempre insistia que nunca se deve receber visitas sem oferecer café. Sorri, recordando como seu Antônio era rigoroso com suas regras de hospitalidade mineira. Farei o café mais forte que ele gostava. Daquele que, segundo ele, faz até defunto sentar na cama. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Clarice, apesar das lágrimas. Ele adoraria a ironia disso agora. Levantei-me e dei um beijo na testa de Clarice. Sofia permaneceu ao lado da mãe, as duas agora unidas em sua despedida silenciosa. Caminhei até a porta do quarto e parei por um momento,
Olhando para trás, a cena estava gravada em minha memória. Clarice e Sofia sentadas na beira da cama, a luz do sol formando um halo dourado ao redor delas, e seu Antônio, sereno em seu sono eterno. O desenho colorido de Sofia sobre seu peito, uma última mensagem de amor para sua jornada final. Ela não estava com medo, mas eu estava. A campainha tocou, ecoando pela casa silenciosa. Olhei para Clarice, que ainda segurava a mão do pai, seus olhos agora inchados, mas mais calmos. Sofia estava sentada na poltrona de vime ao lado da cama, balançando suas perninhas, no ar como se estivesse esperando pacientemente o início de um filme no cinema. Deve ser o padre Joaquim, disse apertando levemente o ombro de Clarice antes de sair do quarto. Abri a porta da frente e lá estava ele. Um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos e uma expressão serena no rosto marcado pelo tempo. Vestia-se simplesmente camisa preta com colarinho branco e calça escura. Não o romano completo, mas formal o suficiente para a ocasião. Você deve ser o Rafael, ele disse estendendo a mão. Seu Antônio falava muito de você. Ele falava? Perguntei surpreso. Meu sogro sempre fora um homem de poucas palavras, especialmente quando se tratava de demonstrar afeto. Ah, sim. Dizia que você era teimoso como uma mula, mas tinha um bom coração. O padre sorriu, suavizando a formalidade do momento. Onde ele está? Conduziu o padre Joaquim pelo corredor, sentindo uma estranha sensação de irrealidade. Como tinha chegado ali? Algumas horas atrás eu estava em casa, empolgado com a ideia de surpreender minha esposa, e agora estava guiando um padre até o leito de morte do meu sogro. Quando chegamos ao quarto, Clarice levantou-se para receber o padre. Houve um breve abraço entre eles, palavras murmuradas de conforto. Sofia permaneceu sentada, observando tudo com uma atenção tranquila. Olá, pequena. O padre se dirigiu a ela, ajoelhando-se para ficar na altura dos seus olhos. Você deve ser a Sofia. Sofia assentiu. O senhor é o padre Joaquim, vovô. Disse que o senhor ia vir. O padre pareceu intrigado, mas não surpreso. Talvez em sua profissão já tivesse se deparado com situações semelhantes, crianças que pareciam saber mais do que deveriam sobre as fronteiras entre vida e morte. Seu avô era um homem de muita fé. Ele respondeu simplesmente. Está preparada para nos ajudar a despedir dele? Sofia assentiu novamente, solene como uma pequena adulta. Vovô já explicou o que vai acontecer. Clarice e eu trocamos olhares. Havia algo na naturalidade com que Sofia falava que era ao mesmo tempo reconfortante e perturbador, como se ela estivesse tendo uma conversa normal com alguém que já não estava mais entre nós. O padre começou os rituais, orações em voz baixa, a unção dos óleos santos, as palavras de despedida. Fiquei parado perto da janela, observando a cena, sentindo-me como um espectador em um sonho estranho e melancólico. A luz da tarde agora entrava alaranjada pelas frestas da persiana, criando padrões dançantes no assoalho de madeira escura. Em determinado momento, enquanto o padre recitava uma oração, Sofia levantou-se de repente da poltrona e caminhou até o pé da cama. Ela ergueu a cabeça como se estivesse olhando para algo, ou alguém, que pairava acima do corpo do avô. Sofia? Chamei baixinho, preocupado com seu comportamento. Ela não respondeu, continuando a olhar fixamente para o espaço vazio. O padre parou sua oração, observando a menina com uma expressão de curiosidade. Clarice também olhava para a filha, uma mistura de preocupação e fascínio em seu rosto. Tá bem, vovô. Sofia disse de repente, quebrando o silêncio. Eu falo para eles. Ela se virou para nós, seus olhos grandes e escuros parecendo ainda maiores no seu rostinho pálido. Vovô diz que está na hora, que não precisam mais esperar, que ele está bem agora. O padre Joaquim não demonstrou espanto, apenas um leve sorriso de compreensão. Clarice soluçou suavemente, apertando a mão inerte do pai uma última vez. Ele também disse, Sofia continuou, agora olhando diretamente para Clarice,
Que a mamãe não precisa mais se preocupar com a promessa. Ele entende agora. Clarice cobriu a boca com a mão, seus olhos se arregalando, em choque. Como você sabe disso, Sofia? Ela perguntou, a voz trêmula. Sofia deu de ombros como fazem as crianças quando acham óbvia a resposta. Vovô acabou de falar. Que promessa é essa? Perguntei baixinho para Clarice enquanto o padre voltava às suas orações. Ela enxugou uma lágrima. Prometi a ele que jamais venderia a chácara, que a manteria na família para sempre como ele sempre quis. Mas... Ela hesitou. Eu e você sabemos que financeiramente seria difícil manter o lugar. Eu não sabia como dizer isso a ele. Como quebrar a promessa. Assenti, compreendendo. A chácara era o tesouro de seu Antônio. O pedaço de terra que ele comprara com o suor de décadas de trabalho como marceneiro. Era seu legado, seu pequeno paraíso. Mas a manutenção do lugar era cara. E nós, vivendo na cidade com nossos empregos e a vida de Sofia, dificilmente poderíamos estar lá com frequência suficiente para justificar o esforço. Sofia, chamei, aproximando-me dela. O vovô disse mais alguma coisa? Ela pensou por um momento, franzindo a testa como fazia quando tentava se lembrar dos detalhes de uma história. Ele disse que a caixa atrás do armário tem as respostas. Então acrescentou, como se só agora lembrasse, e que a senhora de azul vai ajudar. Olhei para Clarice confuso. Senhora de azul? Dona Aparecida. Ela murmurou, parecendo entender. A vizinha. Ela sempre usa vestidos azuis. Foi quem cuidou do pai quando ele teve pneumonia no ano passado, antes de vir morar conosco por um tempo. O padre Joaquim terminou suas orações e fechou seu pequeno livro. Está feito, ele disse suavemente. Seu Antônio agora está nas mãos de Deus. Houve um momento de silêncio respeitoso. Então, Sofia disse algo que fez o quarto parecer ainda mais frio. Ele já foi embora agora. Ela anunciou, olhando para o espaço vazio acima da cama. Ele disse até logo. Não adeus. O padre sorriu para ela, uma mistura de carinho e admiração em seu olhar. Sabe, pequena, em todos os meus anos como padre, encontrei algumas crianças como você. Crianças que enxergam além do véu. É um dom precioso. Véu? Sofia perguntou, curiosa. O véu que separa este mundo do outro. Ele explicou gentilmente. A maioria de nós adultos não consegue ver através dele, mas algumas crianças e alguns adultos de coração puro às vezes conseguem. Sofia pareceu considerar isso por um momento. Não é um véu, padre. É mais como uma porta entreaberta. Dá para ver um pouquinho do outro lado se a gente olhar pelo vãozinho. O padre Joaquim riu baixinho, um som surpreendentemente alegre naquele ambiente solene. Acho que você tem razão, Sofia. Uma porta entreaberta descreve muito melhor. Clarice levantou-se parecendo mais forte agora, como se as palavras da filha e do padre tivessem lhe dado algum conforto. Vou preparar um café para nós, padre. E precisamos ligar para o serviço funerário. Vou ajudar você. Ofereci, querendo dar-lhe apoio prático nesse momento difícil. Enquanto nos preparávamos para sair do quarto, Sofia permaneceu ao lado da cama como uma pequena sentinela. Você não vem, filha? Perguntei, estendendo a mão para ela. Ela balançou a cabeça. Vou ficar mais um pouquinho. Quero me despedir direito. Troquei olhares com Clarice, que assentiu levemente. Tudo bem, meu amor. Estaremos na cozinha se precisar de nós. Deixamos Sofia no quarto com o padre, que parecia perfeitamente à vontade com a situação. Enquanto caminhávamos pelo corredor, Clarice segurou meu braço. Rafael, ela disse baixinho. Como Sofia poderia saber sobre a promessa? Eu nunca falei disso com ela. Nunca mencionei para ninguém além do meu pai. Não tinha resposta para isso. Apenas abracei Clarice, sentindo seu corpo tremer levemente contra o meu. Não sei, admiti. Talvez algumas coisas estejam além da nossa compreensão. Ela assentiu contra meu peito. Sabe o que é mais estranho? Não estou assustada. Deveria estar, mas não estou. É como se
Ela procurou as palavras, como se houvesse uma ordem maior nas coisas, como se, de alguma forma, tudo estivesse exatamente como deveria estar. Pensei em Sofia, sentada ao lado do avô falecido, conversando com algo que não podíamos ver, em como ela não demonstrava medo, apenas uma aceitação serena do inexplicável. Talvez pudéssemos aprender algo com ela. Vamos fazer o café, disse suavemente. E depois vamos procurar essa caixa atrás do armário. Clarice assentiu, um pequeno sorriso surgindo em meio às lágrimas. Sim, vamos ver o que meu pai queria que encontrássemos. Não era uma surpresa. Era uma despedida. O serviço funerário chegou pouco depois que o Dr. Mendes, um senhor baixinho de óculos, grossos e bigode grisalho, atestou o óbito de seu Antônio. Parada cardíaca durante o sono, ele explicou, fechando sua pasta de couro surrada. Foi uma morte tranquila, sem sofrimento. Enquanto homens de ternos escuros e expressões ensaiadas preparavam o corpo de seu Antônio, nos reunimos na cozinha. Eu, Clarice, Sofia e o padre Joaquim. O café forte borbulhava na cafeteira italiana que seu Antônio tanto prezava, enchendo o ambiente com seu aroma reconfortante. Pão de queijo que encontramos no freezer agora esquentava no forno, mais por necessidade de normalidade do que por fome. A missa de 7º dia será na próxima semana, o padre dizia, segurando sua xícara com ambas as mãos. Vamos rezar o terço hoje à noite no velório. Clarice assentia mecanicamente, como se estivesse processando instruções para montar um móvel complexo. Sofia, sentada ao meu lado, desenhava tranquilamente no caderninho que sempre carregava na mochila. De vez em quando, ela erguia os olhos para o corredor como se visse alguém passar. A caixa, sussurrei para Clarice quando o padre se distraiu com Sofia. Atrás de qual armário? Só pode ser o do quarto de hóspedes, ela respondeu. É onde ele guardava seus documentos. Esperei que os homens do serviço funerário terminassem seu trabalho e levassem o corpo de seu Antônio. Padre Joaquim se despediu, prometendo encontrar-nos mais tarde no velório. Assim que ficamos sozinhos, seguimos para o quarto de hóspedes, que servira de escritório improvisado para seu Antônio nos últimos anos. O armário era uma peça imponente de jacarandá, feito pelas próprias mãos dele décadas atrás, quando ainda trabalhava na marcenaria do centro de Atibaia. Pesado demais para ser movido facilmente. Olhei para Clarice, que já se ajoelhava, tentando espiar pela fresta entre o móvel e a parede. Tem algo ali, ela confirmou. Parece uma caixa de sapatos. Com algum esforço consegui enfiar o braço pela fresta e alcançar a caixa. Era de fato uma antiga caixa de sapatos vulcabras, amarelada pelo tempo, fechada com um barbante simples. Tinha o peso de quem guarda segredos importantes. Sentamos na cama, a caixa entre nós. Sofia se juntou curiosa. Clarice desfez o nó do barbante com dedos trêmulos e levantou a tampa. Dentro, havia um envelope pardo, algumas fotografias antigas, um terço de madeira escura e um pequeno embrulho em papel de seda. Clarice pegou primeiro o envelope, que estava endereçado a ela com a letra caprichada de seu Antônio. Abriu-o lentamente, como se temesse o que poderia conter. É uma carta, ela disse, desdobrando 2 folhas de papel pautado. E documentos. Começou a ler em silêncio, seus olhos percorrendo as linhas rapidamente. Vi seu rosto mudar. Surpresa, confusão, depois compreensão. Quando terminou, ela me passou a carta sem dizer nada. Minha querida filha, começava a carta com a caligrafia firme de seu Antônio. Se você está lendo isso, significa que já parti para me juntar à sua mãe. Não fique triste. Vivi uma vida boa e completa, especialmente depois que você me deu a alegria de ver Sofia crescer. Sempre soube que manter a chácara seria um fardo para você após minha partida. Apesar do que eu dizia, entendo suas preocupações. Por isso, há 2 anos, quando Sofia começou a escola, tomei uma decisão que na época julguei ser a melhor. Vendi metade da propriedade para a dona Aparecida, nossa vizinha.
O dinheiro está aplicado em um fundo para a educação de Sofia. A outra metade, onde fica a casa e o pomar de jabuticabeiras, continua sendo nossa. Os documentos anexos explicam tudo. Dona Aparecida prometeu jamais construir ou modificar a parte dela enquanto vocês quiserem manter a casa. Ela entende o valor sentimental deste lugar para nossa família. Não contei antes porque temia sua reação. Sei o quanto você se preocupa em cumprir promessas. Mas às vezes, filha, precisamos adaptar nossos juramentos às realidades da vida. A terra é importante, mas a família mais ainda. Usar este lugar para garantir o futuro de Sofia me pareceu o melhor compromisso. Cuide bem da nossa menina. Ela tem um dom especial. Vê coisas que outros não veem, sente o que outros não sentem. Sua mãe era assim também, embora eu nunca tenha entendido completamente. Respeite isso nela, e venham sempre que puderem. As jabuticabeiras darão frutos em setembro, como sempre. Estarei lá, de alguma forma, vendo Sofia correr entre elas. Com todo o meu amor, seu pai. Devolvi a carta a Clarice, sem palavras. Ela examinava agora os documentos, uma escritura, contratos, extratos bancários. Tudo perfeitamente organizado, como era típico de seu Antônio. Ele vendeu metade da terra, ela murmurou, ainda processando a informação. E não me contou. Para garantir o futuro de Sofia. Completei suavemente. Clarice assentiu, um sorriso triste formando-se em seus lábios. Ele sempre foi assim, pragmático. Resolvia as coisas do jeito dele. Sofia, que estivera quieta este tempo todo, mexia agora no pequeno embrulho de papel de seda. Desdobrou-o, cuidadosamente revelando um broche antigo, uma pequena flor azul feita de algum metal que parecia prata, com uma pedra que brilhava no centro. Era da vovó, ela disse com certeza, embora nunca tivesse visto o objeto antes. Ela usava nos domingos especiais. Clarice pegou o broche surpresa. Como você sabe disso, Sofia? Isso pertenceu à minha mãe, sim. Ela faleceu quando eu tinha 12 anos. Você nunca a conheceu. Sofia deu de ombros com aquela simplicidade infantil. Vovô me contou. Ele disse que é para você usar hoje. Clarice segurou o broche contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma compreensão profunda que eu, como observador, apenas vislumbrava. Acho que precisamos nos preparar para o velório, disse finalmente, guardando o broche e os documentos de volta na caixa. Vou tomar um banho e trocar de roupa. Você pode ajudar Sofia a se arrumar? Assenti, percebendo que ela precisava de um momento sozinha. Enquanto Clarice se dirigia ao banheiro, fiquei com Sofia, examinando as fotografias antigas que também estavam na caixa. Mostrei a ela imagens de seu Antônio jovem ao lado de uma mulher bonita de cabelos escuros, a avó que ela nunca conheceu. Ela se parece com a mamãe, Sofia observou, passando o dedinho pela foto desbotada. Sim, muito, concordei. Sua mãe tem os olhos dela. E eu tenho os olhos do vovô. Ela completou, com uma certeza surpreendente. Olhei para ela, realmente olhei, talvez pela primeira vez naquele dia caótico, e ela estava certa. Seus olhos eram idênticos aos de seu Antônio. Não apenas na cor, mas na expressão. Na maneira como pareciam ver além do superficial, como carregavam uma sabedoria que não combinava com sua idade. Sofia, perguntei, baixinho, como você sabia sobre o broche? Sobre a promessa da mamãe? Sobre a caixa atrás do armário? Ela me olhou com aqueles olhos antigos em um rosto tão jovem. Eu já disse, pai. Vovô me contou. Mas como, filha? Como você pode ouvi-lo quando... Hesitei, sem saber como explicar a morte para uma criança de 6 anos. Quando ele não está mais no corpo dele. Ela completou, surpreendendo-me novamente. Não sei explicar direito. É como quando a TV está sem som. Mas você ainda consegue entender o que as pessoas estão dizendo só de olhar. Só que não é com os olhos, é com outra coisa aqui dentro. Ela apontou para sua própria cabeça, depois para o peito. Engoli em seco, sem saber o que dizer. Como pai,
Queria protegê-la de coisas que não compreendia. Mas, ao mesmo tempo, percebia que talvez fosse eu quem precisasse de proteção. Contra o medo do desconhecido, contra a necessidade adulta de racionalizar tudo. Você tem medo? Perguntei finalmente. Ela balançou a cabeça. Não, é só o vovô. Ele não ia me assustar. E ele ainda está aqui? Agora? Sofia olhou ao redor, como se procurasse algo. Não. Ele foi fazer outra coisa, mas disse que vai estar no velório. E depois vai visitar quando a gente vier para a chácara no verão. Assenti, decidindo aceitar sua explicação sem mais perguntas. Quem era eu para duvidar? Naquele dia, minha filha de 6 anos parecia mais sábia do que eu jamais seria. Vamos nos arrumar para o velório, disse, levantando-me e estendendo a mão para ela. Vamos nos despedir do vovô como ele merece. Clarice saiu do banho parecendo mais composta, vestida de preto simples. Prendeu o broche da mãe na blusa, exatamente como Sofia tinha sugerido. Havia uma nova firmeza em seus movimentos, como se a descoberta da carta e dos documentos tivesse dado a ela um propósito, algo concreto para lidar além da dor da perda. Quando estávamos prontos para sair, Clarice fez uma pausa à porta da frente, olhando uma última vez para dentro da casa. Sabe, ela disse baixinho, acho que meu pai sabia que vocês viriam hoje. De alguma forma, ele sabia que não estaria sozinho. Quando eu partisse, pensei na minha decisão repentina de fazer aquela visita surpresa, no impulso inexplicável que me fizera pegar o carro naquela manhã específica, após 2 semanas sem vir. Coincidência? Ou algo mais? Talvez ele tenha pedido uma última visita, sugeri pensando em voz alta, e de alguma forma escutamos. Sofia, entre nós dois, segurou nossas mãos. Ele pediu sim. Ela confirmou com simplicidade. E vocês ouviram. Às vezes, o silêncio diz tudo. O velório de seu Antônio foi realizado na Capela São Benedito, uma pequena igreja de pedra no centro de Atibaia, que ele frequentava todos os domingos. O lugar estava surpreendentemente cheio. Vizinhos, antigos colegas da marcenaria, amigos do bar do Nelsinho onde ele jogava dominó nas tardes de sábado, até seu Juvenal, com quem ele mantinha uma rixa de décadas por causa de uma cerca mal colocada, veio prestar suas homenagens. Clarice recebeu a todos com uma dignidade serena, o broche da mãe brilhando discretamente em sua blusa preta. Sofia permaneceu ao meu lado a maior parte do tempo, observando tudo com olhos atentos, ocasionalmente sussurrando comentários que me faziam questionar, mais uma vez, os limites entre o que conhecemos e o que apenas intuímos. Aquela senhora de vestido azul é a Dona Aparecida. Ela me informou quando uma mulher idosa, mas de postura ereta e olhar vivaz, entrou na capela. Aqui comprou metade da chácara. Observei a mulher se aproximar de Clarice, as duas conversando em voz baixa, Clarice assentindo várias vezes. Não pude deixar de notar como Sofia havia descrito Dona Aparecida antes mesmo de conhecê-la. A Senhora de Azul. Quando o padre Joaquim iniciou as orações finais, Sofia se inclinou para mim. Ele está feliz com quantas pessoas vieram. Ela sussurrou. Não precisei perguntar quem era ele. Após a cerimônia, seguimos em procissão até o cemitério municipal, onde seu Antônio seria enterrado ao lado da esposa, mãe de Clarice, falecida 2 décadas antes. O dia começava a declinar, o sol de fim de tarde lançando uma luz dourada sobre os túmulos e cruzes. Havia uma beleza melancólica naquele momento, o ciclo da vida se completando, o sol se pondo para nascer, novamente no dia seguinte. As últimas palavras foram ditas, flores foram depositadas, e lentamente as pessoas começaram a se dispersar. Ficamos por último, eu, Clarice e Sofia, de mãos dadas diante da sepultura recém-fechada. Vamos, meu amor? Clarice perguntou suavemente à filha. Está ficando tarde. Sofia balançou a cabeça. Só mais 1 minutinho. Preciso dizer uma coisa para o vovô. Clarice olhou para mim,
um questionamento silencioso em seus olhos. Assenti levemente. Depois de tudo o que havíamos testemunhado naquele dia, quem éramos nós para duvidar? Sofia se aproximou da sepultura e ajoelhou-se, na terra ainda fofa. Colocou a mão sobre o montículo e fechou os olhos, como se estivesse em profunda concentração. Seus lábios se moviam em um sussurro que não conseguíamos ouvir. Depois de um momento, ela sorriu, acenou com a cabeça e voltou para junto de nós. Pronto, ela disse simplesmente. Podemos ir agora. No caminho de volta para a chácara, decidimos passar a noite lá antes de retornar para São Paulo no dia seguinte. Sofia adormeceu no banco traseiro do carro. Clarice olhava, pela janela, perdida em pensamentos, o perfil dela recortado contra o céu que escurecia, salpicado das primeiras estrelas. No que está pensando? Perguntei baixinho, não querendo acordar Sofia. Clarice suspirou. Em tudo o que aconteceu hoje, na carta do meu pai, nas coisas que Sofia disse. Ela fez uma pausa. Você acha que ela realmente vê coisas? Ouve coisas que nós não conseguimos? Pensei, por um momento antes de responder, lembrando-me dos eventos extraordinários daquele dia. Acho que existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa filosofia. Shakespeare? Ela perguntou, um leve sorriso nos lábios. Hamlet, confirmei. Seu pai adorava citar essa frase. Dizia que as pessoas eram muito apressadas em descartar o que não entendiam. Clarice assentiu, voltando a olhar pela janela. Sabe o que é estranho? Não estou tão triste quanto pensei que estaria. Há uma tristeza, claro, mas também uma sensação de continuidade. Como se ele não tivesse realmente partido, apenas mudado de forma. Entendi o que ela queria dizer. Havia algo no ar desde que encontramos seu Antônio naquela manhã. Não a presença opressiva da morte, mas uma sensação de transição, de passagem. A forma como Sofia fala com ele, continuei, é tão natural, como se ele estivesse apenas em outro cômodo, não em outro plano de existência. Talvez para ela seja assim mesmo. Clarice refletiu. Talvez as crianças não tenham ainda todas essas barreiras que construímos ao crescer. Chegamos à chácara quando a noite já havia caído completamente. O céu estrelado do interior brilhava intensamente, sem a poluição luminosa da cidade. Carregamos Sofia adormecida para dentro e a acomodamos no quarto que sempre usava quando visitávamos. Depois de cobri-la, fiquei observando-a dormir por um momento. Seu rostinho relaxado parecia o de qualquer criança normal, não o de alguém que, horas antes, conversava com o invisível e sabia de coisas que não poderia saber. Voltei para a sala, onde Clarice examinava novamente os documentos encontrados na caixa atrás do armário. Sentei-me ao lado dela no sofá desgastado que conhecia tantas histórias daquela família. Está tudo em ordem, ela disse, organizando os papéis. Papai pensou em tudo. A parte que ele vendeu para Dona Aparecida é a que fica mais longe da casa depois do córrego. Nunca usávamos muito aquela área mesmo. E o dinheiro para a educação de Sofia? Está bem aplicado, suficiente para ter escola particular até o fim do ensino médio, pelo menos. E ainda sobra um pouco. Ela sorriu, balançando a cabeça. Ele sempre foi cuidadoso com dinheiro. Nunca gastava consigo mesmo, mas guardava cada centavo pensando no futuro. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas sentindo a presença um do outro. O conforto de estarmos juntos depois de 2 semanas separados em circunstâncias tão difíceis. Acho que vamos poder manter a casa, Clarice disse finalmente. Sem o peso da propriedade inteira, o IPTU e a manutenção ficam mais manejáveis. Podemos vir nos fins de semana, nas férias. Sofia vai adorar, respondi. Ela ama este lugar. Sim, Clarice sorriu. E tenho a sensação de que ela vai querer vir com frequência agora, para visitar o vovô. Não havia descrença em sua voz, apenas aceitação. Naquele dia, ambos havíamos testemunhado coisas que desafiavam explicação racional, mas que,
De alguma forma faziam sentido em um nível mais profundo, mais intuitivo. Você se lembra, perguntei, de quando Sofia tinha uns 3 anos e de repente começou a falar sobre um homem de chapéu que ficava no canto do quarto dela? Clarice assentiu. Achamos que era só imaginação dela, uma fase. E se não fosse? E se ela sempre tivesse tido essa capacidade? Esse dom, como o padre Joaquim chamou? Clarice considerou a pergunta por um momento. Minha mãe também. Tinha, sabia? Intuições fortes, sonhos que se realizavam. Meu pai sempre dizia que ela sabia das coisas antes de acontecerem. Achei que eram apenas expressões carinhosas, mas agora... Agora você se pergunta se isso passa de mãe para filha ou de avô para neta. Ela deu de ombros, quem sabe? Como você mesmo citou, há mais coisas entre o céu e a terra. Nosso silêncio foi interrompido por um barulho leve vindo do corredor. Sofia estava parada na entrada da sala, esfregando os olhos sonolentos. Tive um sonho, ela disse. Vovô estava no pomar de jabuticabeiras. Ele disse que as frutas vão ser bem doces este ano. Clarice abriu os braços e Sofia correu para seu colo, aconchegando-se como fazia quando era ainda menor. Foi um sonho bonito, filha? Sofia assentiu contra o peito da mãe. Ele estava feliz, e não estava sozinho. Quem estava com ele? Perguntei suavemente. Uma moça bonita. Parecia com a senhora da foto, mas mais nova. Ela usava o broche azul. Clarice encontrou meu olhar por cima da cabeça de Sofia, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Não eram lágrimas de tristeza, percebi, mas de uma compreensão profunda, de aceitação. Vamos voltar para a cama, meu amor, ela sugeriu, beijando o topo da cabeça da filha. Amanhã precisamos voltar para São Paulo. Podemos vir de novo, logo? Sofia perguntou. Vovô disse que vai estar esperando. Sim, Clarice prometeu. Voltaremos logo. Esta casa sempre será nosso lugar especial. Enquanto Clarice levava Sofia de volta para o quarto, fiquei sozinho na sala, sentindo o peso e a leveza daquele dia extraordinário. Tinha começado com a intenção de fazer uma surpresa agradável e terminava com uma compreensão mais profunda do mistério que é a vida, suas conexões invisíveis, suas continuidades inesperadas. Levantei-me e caminhei até a varanda, abrindo a porta para sentir o ar fresco da noite. O céu estrelado se estendia infinito acima das jabuticabeiras que seu Antônio plantara décadas atrás. Algumas já estavam florindo, pequenos pontos brancos brilhando na escuridão, promessas de frutos doces para o futuro. Cuidaremos bem delas, disse baixinho para a noite. E de Sofia também. O vento sussurrou entre as folhas, e por um momento, apenas um breve momento, tive a estranha sensação de que não estava sozinho ali. Não senti medo, apenas uma paz profunda, uma certeza de que, de alguma forma, tudo estava exatamente como deveria estar. Quando Clarice voltou, encontrou-me, ainda na varanda, olhando para as estrelas. Ela se juntou a mim, deslizando sua mão na minha. Ficamos assim por um longo tempo em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Às vezes o silêncio diz tudo o que precisa ser dito. O que começou como uma visita surpresa terminou como um momento sagrado. Um momento de conexão, de presença, de despedida. E naquele silêncio encontramos algo mais profundo do que palavras poderiam expressar. Encontramos paz.